Temos uma mensagem que está em Hebreus, no capítulo 11, e o tema da mensagem é vivendo uma vida de fé e confiança. Você já deve ter ouvido muitas vezes o texto e também mensagens nesse texto, mas é assim que a palavra de Deus trabalha conosco. Você é trabalhado pela mesma palavra diversas vezes, de diversas formas, e o Senhor vai trabalhando a sua vida em áreas que ainda precisam ser trabalhadas. Nós pregamos, como eu já disse, outros sermões nessa mesma série com os temas orientação para os dias estressantes. Você pode conferir, foi um sermão que eu achei assim muito prático, muito bom para esses dias que vivemos nessa pandemia. Observando o cuidado de Deus, abrindo a nossa visão para aquilo que nós nos cegamos muitas vezes ou não queremos olhar. Depois, evitando a ansiedade através da oração e aspectos da oração e como orar, na verdade, porque a própria palavra diz que nós muitas vezes não sabemos como orar, nós dependemos do Espírito Santo de Deus intervindo ao nosso favor. E aprendemos a orar com salmos e assim por diante. E depois lançando seus cuidados sobre Deus ou lançando sobre Deus a nossa ansiedade. E hoje, vivendo uma vida de fé e confiança. O texto que nós temos está em Hebreus 1 e 2 e também Hebreus no capítulo 12, também o versículo 1 e 2, que diz assim o texto: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Amém? Façamos uma breve oração. Você que está aí na sua casa, você pode orar junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na sua presença e sabemos que o Senhor está dirigindo todo esse trabalho, dirigindo a nossa igreja, as nossas vidas, dirigindo o ouvinte e o lar dele agora que é abençoado com a sua palavra. Nós te agradecemos por esse momento, te pedimos, ó Pai, vem invadir as nossas vidas, nossa família, nosso lar, com o seu amor e graça, e através da sua palavra transformar a nossa situação, transformar a nossa vida. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Hebreus 11 e Hebreus 12. Hebreus 11, diga-se de passagem, é chamado de a galeria dos heróis da fé. Você já ouviu isso várias vezes e nós aprendemos então lições com esses homens e aprendemos lições também com Hebreus 12, que continua falando sobre a questão da fé, agora voltando para Jesus. Quando você olha essas mensagens que nós estamos preparando, elas parecem um tanto progressivas, não é? E é exatamente isso que é. É progressiva tanto quanto é o assunto da santificação, tanto quanto é o assunto da vida cristã ou da busca de uma maturidade cristã. Isso é progressivo. Você trabalha tanto as mensagens como a vida cristã step by step. Isso é, ainda nós olhamos para a nossa vida hoje e encontramos várias coisas que precisam serem mudadas ou serem transformadas. Então é por isso que as mensagens trabalham assim. Nós repetimos muitas vezes alguma coisa para que nós possamos relembrar alguma coisa que é necessário para a vida cristã.
Então, assim nós fazemos. Repetimos alguns princípios básicos da vida cristã e aprendemos também com a vida prática desses homens e mulheres de Deus que são exemplos para nós, tanto na vida, no cotidiano, quanto também os exemplos bíblicos que nós temos, não é? Então aí nós conseguimos alcançar o nosso objetivo olhando para esses exemplos. Mas com relação a essa ansiedade que você vive ou os problemas que você passa, você pode perguntar assim para mim: por que para mim é tão difícil vencer a ansiedade? E não é que é difícil só para você, é difícil para todo mundo, só que de formas e níveis diferentes. Cada um lida com seus problemas e tem muitas influências para que você possa ter um nível diferente de dificuldade. Aqui nós destacamos nesse ponto a fé. A fé tem um grande valor, tem uma frase de um grande missionário chamado George Miller. Ele disse assim: onde a fé começa, a ansiedade acaba. E onde a ansiedade começa, a fé acaba. Isso está registrado na biografia de George Miller, escrita por Arthur Pearson, um ano depois que ele morreu, em 1899. George Miller mesmo foi um grande exemplo de fé. Se você estudar a história dele, ele se converte aos 20 anos de idade, depois de ter passado uma vida muito terrível, algum tempo na cadeia. Ele sai da sua cidade, na Prússia, onde hoje é a Alemanha, e vai para a Inglaterra para trabalhar como missionário no meio dos judeus, para tentar ajudar os judeus. Ali ele encontra, em 1832, ele muda com a sua esposa para Bristol, na Inglaterra, e ali ele encontra muitos órfãos, muitas pessoas vivendo nas ruas, morrendo nas ruas, de fome, sem casa e órfãos. Então, independente das dificuldades que ele viu naquele local, ele decidiu entregar a sua vida para ajudar os órfãos. E a sua vida foi um exemplo de fé, transportando-se da dificuldade, transportando as pessoas da dificuldade para uma vida de realizações. E daí a sua biografia diz que até o final da sua vida ele conseguiu alimentar, vestir e dar uma formação para mais de 10.000 órfãos. Se você olhar na internet, você vai encontrar 10.024, mas os números não são tão redondos assim. Mais de 10.000 órfãos ele conseguiu fazer. E Deus foi na vida dele de uma forma tão extraordinária, porque a expectativa de vida naquela época era de 45 anos, ele viveu até 92 anos de idade, de 1803 até 1898, e trabalhou como grande missionário no meio desse povo. Então aqui a fé é esse grande impulsionador para uma vida de vitória e vencendo toda a ansiedade. E ele mesmo teve essa experiência. Por isso disse que onde a fé começa, a ansiedade acaba, e onde a ansiedade começa, a fé se esvai. É o que nós aprendemos com os heróis da fé, as suas tribulações, as suas lutas, nesse mesmo texto que nós lemos. Aí o texto de Hebreus 12 e versículo 1 vai nos ensinar o primeiro ponto. É que para nós conseguirmos vencer esse momento e a ansiedade, nós temos que nos livrar de muito embaraço, de muita coisa, ou diríamos assim, de um estorvo. Então, deixar de lado o embaraço, isso é o que o texto está falando. Diz assim ainda, deixa eu repetir o texto para você. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Quando você vai correr, você aprende que você tem que correr leve. Isso é óbvio. Até que treinar para correr, você tem que carregar algum peso, tem que suar, fazer alguma coisa nesse sentido, mas todo especialista em corrida sabe que ele tem que correr com o mínimo possível, de uma forma mais leve possível. Escolhe o tênis, escolhe a roupa, tudo é leve, porque ele se livra para ele conseguir o seu objetivo. Então ele coloca de lado todo o peso, não é? E para que tenha uma corrida efetiva. Então ele abandona todas as cargas e corre com esse mínimo. Na corrida da fé nós fazemos o mesmo. Nós temos a orientação bíblica aqui que nós devemos nos livrar daquilo que possa nos atrasar na fé cristã, que é essa que vai nos fazer vencer a ansiedade. Os pesos, eles podem ser diversos. Um dos que mais nós focamos para nos desfazer, principalmente na vida em que nós estamos vivendo, no país que estamos vivendo, é o materialismo. O materialismo é um grande peso. As pessoas focam tanto no materialismo e às vezes chegam à raia do desespero, não é? Eles se imaginarem que vão ficar sem alguma coisa, até mesmo coisas desnecessárias, eles se desesperam. O materialismo faz isso. Também o texto fala de imoralidade sexual, que é algo que envolve muitas pessoas hoje e prendem muitas pessoas. Nós falamos em outra mensagem de que o pecado da imoralidade sexual tem derrubado muitas pessoas e esse é um embaraço para a sua fé, é um embaraço para a fé de muitas pessoas. Outra coisa, a ambição excessiva. A ambição é algo que é como o medo no seu nível natural, normal, serve para te impulsionar, para te ajudar, para você vencer, mas a excessividade nas suas ambições vai servir como um embaraço para a sua vida, vai servir como um peso, o que você deve deixar de lado. O texto aqui, o texto de Hebreus, provavelmente tem como foco também o que nós chamamos de legalismo, porque o texto está sendo escrito para uma maioria de ouvintes judeus, não é? Aqueles que recebiam essa palavra, era uma audiência predominantemente de judeus. Então, o texto ele parece ter assim em mente a deixar de lado também o legalismo, ou seja, deixar de tentar correr para a salvação, ou ganhar a salvação, ir na direção de Deus, carregando todas as cerimônias, todos os rituais, todos os pesos que o cristianismo orientava não ter. Então, muitos cristãos hoje têm a mesma atitude. Eles tentam correr na direção de Deus, focando nas obras, ou vivem nas obras, o que seria o legalismo moderno. Então, ao invés de ser um legalismo judeu, nós vemos aí um legalismo cristão. Outro peso que nós devemos deixar de lado, essa questão que nós falamos do legalismo é algo muito mais abrangente, nós não vamos discutir agora, mas obviamente que você sabe que a salvação é pela graça de Deus e nós não conseguimos pelas obras. As obras é apenas um fruto daquele que já é salvo, porque a transformação faz que você bear fruits, você dê fruto na obra do Senhor. Mas esse é uma questão que nós discutimos um outro dia. Com relação à nossa fé e deixando de lado os pesos, um dos pesos maiores é a dúvida. A dúvida. Filipenses 4:19 vai nos trazer uma mensagem que, se você tiver esse tipo de peso na sua vida, você vai deixar passar essa grande promessa, essa grande palavra do Senhor para você. Veja o que diz o texto: o meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando nós temos a dúvida como um peso, essa palavra de grande valor, essa palavra que te traz uma maturidade de fé, ela não vai surtir o efeito na sua vida exatamente porque você carrega um peso da dúvida e vai deixar de crer que nesse momento Deus, que é dono de todas as riquezas, pode suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então a dúvida é um peso que você deve deixar de lado para que você possa correr a sua carreira de fé. Então, se você está vivendo de acordo com os ditames do mundo, o materialismo, a direção que você corre, se não é na direção de Deus, vai indicar realmente o seu nível de fé, nível de maturidade e que você realmente está com pesos e embaraços atrapalhando a sua fé cristã. Então as nossas ações é que realmente vão revelar o que cremos. A forma que você atua é que vai revelar o que crê. E aí, às vezes, você encontra pessoas que tentam se auto-justificar dizendo: ah, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou à igreja, eu não oro, eu não leio, eu não... Porque sempre tem uma justificativa, não é? Enquanto que as suas palavras são jogadas ao vento, porque as suas próprias ações é que estão demonstrando a sua fé e a sua crença. Qual que é a nossa proteção verdadeira contra a dúvida? A nossa proteção verdadeira contra a dúvida está na palavra de Deus, é o escudo da fé, em Efésios 6:16. Então você tem que buscar de Deus realmente uma resposta para uma vida morta, uma vida que está como uma planta seca, uma planta que precisa de vida. A resposta vem do Senhor. A fé, o escudo da fé, você precisa ter para rebater os dardos inflamados de Satanás que abatem a sua fé. Então, toda a situação que nós passamos, ela faz com que nós tenhamos uma ansiedade e nos afastemos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, ou seja, para cima nos aproximamos de Deus, nós estamos em direção da fé, aumentando a nossa fé, crendo no Senhor e nas suas promessas e, obviamente, esmagando a ansiedade, esmagando a dúvida e crendo que o Senhor possa cumprir e vai cumprir o que está em Filipenses 4:19. Então essa é a nossa proteção. Outra coisa que o texto vai nos orientar está no versículo 2, em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus. Jesus é o maior exemplo de fé para nós. Olha o que ele fez, a sua própria vida, no texto está dizendo que ele esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de homem. No grego é usada a palavra kenosis para falar sobre o esvaziamento, a humilhação. Essa kenosis é se esvaziar. E Jesus teve esse esvaziamento de si e ele humilhou-se. Interessante que Filipenses 2:6-8 diz que ele se humilhou sendo obediente até o ponto da morte, corroborando com o texto que nós acabamos de ler de Hebreus 12:2. Então, ter o foco em Jesus é ter o foco correto, porque ele é esse maior exemplo de fé, de deixar tudo aquilo que era seu para poder tomar o local de homem e morrer por nós, né? Sabendo do que poderia ocorrer, do que poderia ser feito, qual era o potencial e assim por diante, o Senhor se esvazia e ele consegue a vitória para nós. Então, na vida cristã, ter o foco correto é essencial para completar os nossos objetivos. Se é que o seu objetivo é ter vitória e maturidade na vida cristã. Se é, então, é essencial isso.
Assim como nós temos o exemplo do beisebol. Se você conhece o jogo de beisebol, as pessoas que jogam ali, o olhar deles deve estar voltado para aquela bola que vem na sua direção. Aquele camarada que está ali para catar a bola, ele não pode olhar para outro lugar. Ele tem que olhar diretamente para o seu alvo, não é? E assim ele consegue, então, completar o seu objetivo ou vencer. A vida cristã é assim também. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós levamos pancada, nós levamos borrada na cabeça, né? Nós temos prejuízo na área espiritual, na vida prática, em todas as áreas, porque nós tiramos os olhos de Jesus. Então, quanto menos nós olhamos para nós mesmos e olhamos mais para Jesus, é que nós temos vitória, né? Eu acho um tanto quanto preocupante essa linha de psicoterapia, de introspecção intensiva, onde a pessoa ela se volta para si mesmo, olhando para a palavra de Deus. O homem é um ser caído, é um ser pecaminoso, que precisa da graça de Deus para se resgatar. Olhando para si mesmo, ele vai se conhecer um pouco mais, mas fixando intensivamente os olhos em si, ele vai conseguir derrotas. O que nós precisamos é ter o foco em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando você está correndo, você não vai olhar para os seus pés, você tem que olhar para frente. Então, enquanto você corre na vida cristã, você, além de deixar os pesos e os embaraços, você deve focar na direção correta. É aquele que pode realmente fazer nascer em você a fé que você precisa. Quanto mais você olha para ele, mais você vê aquilo que você realmente precisa. Então, o grego aqui nesse texto usa para a palavra autor, archegos, que é originador, que é pioneiro ou líder supremo. É ele quem é o dono da fé, é ele quem dá a fé, ele é o doador da fé. Então, olhando para ele, ele vai originar em você essa fé, ele vai fazer nascer em você essa fé. E por último, então, nessa corrida, não há nada melhor na corrida da fé do que você ter um objetivo principal. O que vai fazer você se livrar das cargas e olhar para Jesus é buscar a glória de Deus e não somente os seus objetivos, as suas vitórias. Olha que interessante. O texto já dá essa direção. Numa corrida, a melhor coisa que nós temos, a sensação é a de vitória. Não é de troféu e de medalha, mas a vitória em si. Tem um amigo meu na Flórida, estivemos com ele esses dias, e quando nós falamos alguma coisa de vantagem própria, ele diz: o que você quer? Você quer troféu ou quer medalha? Quando nós não fazemos nada por apenas a nossa obrigação, então você quer troféu ou quer medalha? O caso aqui é que nós não vamos ter troféus e medalhas na vida cristã, a não ser a sensação de vitória e a vitória em si contra o pecado. Então, muitas coisas nós não fazemos mais do que nossa obrigação. O que você tem que fazer é tentar vencer além daquilo que você faz. E aqui nós podemos experimentar essa sensação de vitória. É quando nós vencemos as tentações. Vencemos a tentação, e muitas tentações são, especialmente ao se aproximar desse fim do mundo, muitas tentações são para afastar-nos de Deus, para afastar-nos da igreja. Ou seja, hoje nós temos uma experiência que não podemos ir à igreja, não é? E mesmo assim nós sentimos
a comunhão com Deus e a necessidade de que um próximo dia nós possamos nos encontrar para juntos adorar a Deus. Então nós temos que vencer essa tentação de ficar em casa, a tentação de não buscar ao Senhor, a tentação de não buscar a sua palavra. Então, a tentação, ela em si já te pressiona para longe de Deus. E aí, então, obviamente que todas as coisas que nós fazemos vai ser para nós mesmos, na direção de alcançarmos algo material, algo físico, algo perecível. E deixamos as coisas do reino, deixamos as coisas que realmente vão ficar para a eternidade, que são as coisas espirituais. Então, devemos vencer essa tentação de não glorificar ao Senhor, porque a essência da vida cristã é buscar a glória de Deus, é buscar engrandecer o nome do Senhor. Eu sempre cito isso e falo com meus alunos e falo com a igreja, e sempre quando eu posso eu cito isso. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu tento observar se vai glorificar o nome do Senhor ou se vai desonrar o nome do Senhor. Se está voltado muito para mim ou se está voltado para o reino de Deus. Ou muitas vezes voltado para o próximo, que é o melhor, que é a orientação da palavra de Deus. O Salmo 92, 1 e 2 vai dizer dessa essência da vida cristã, que é louvar ao Senhor e adorar o seu nome. Diz assim o Salmo 92, 1 e 2. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Você prestou atenção nesse texto? O texto fala do que nós devemos fazer dia e noite. Quando oramos, adoramos a Deus, buscamos a sua presença, o que nós precisamos realmente, irmãos, é observar essas instruções. Nós aprendemos com o exemplo de homens e mulheres de Deus, eu já falei, e aprendemos também com o exemplo dos salmos, os salmistas. Aqui nós precisamos investir realmente no que eu chamaria de salmoterapia. Não é? O que os salmos ensinam para nós? O que nós precisamos? Tem uma orientação nos salmos que ela é muito recorrente e você vai perceber que te empurra, te impulsiona nessa direção da fé em Deus, né, para vencer as nossas ansiedades. Primeiro, recitar os atributos de Deus e segundo, recitar as obras de Deus. Você já percebeu que quando nós estamos, a nossa fé está assim, ofuscada, nós não olhamos, não lembramos dos atributos de Deus, da sua capacidade, de quem Ele é, e não lembramos das suas obras, o que Ele fez, o que faz e o que ainda pode fazer. Então, a salmoterapia seria isso. Quando você recita, você está recitando os atributos de Deus, você está recitando as obras de Deus, aquilo que Ele pode fazer. E assim você vai conseguir viver uma vida de fé e de confiança naquilo que você crê, naquilo que você lê, na revelação da palavra do Senhor. Então, a orientação do texto é essa, é que nós devemos deixar de lado todo o embaraço, o estorvo, seja o materialismo, seja o legalismo, seja a dúvida. Devemos olhar para Jesus, que realmente dá o maior exemplo e pode criar e gerar em nós essa fé, e devemos adorar a Deus. Esses pontos são pontos que, como eu disse, step by step, vai te ajudar a vencer
a ansiedade. Ela vai deixar de ser esse peso que é na sua vida quando você focar realmente no que Deus quer para a sua vida, do que Ele espera de você no reino dele. Então, nós entregamos essa mensagem para que abençoe o seu coração, a sua vida, e você pode estar pensando o que eu devo fazer com todas essas mensagens. Você deve meditar, deve analisar-se, veja o que está faltando, acrescente, faça da sua vida o melhor de você, a melhor versão de você, como eu vi em um livro. A conclusão é essa, que o Senhor venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua família e te abençoe nesse momento, fazendo com que você seja um grande vitorioso, independente dos obstacles, independente das barreiras que você possa encontrar, o Senhor, Ele garante a vitória. Assim, nós queremos te abençoar mais uma vez com uma oração e agradecer a Deus pela sua vida, pela nossa igreja. Se você ainda não tem uma igreja, fique aqui atento às mídias, ao Facebook, às nossas mensagens. Você vai poder ouvir de casa. Você pode nos visitar também, estamos em Somerville. E a semana que vem nós retornamos o culto na igreja e teremos mais uma mensagem para você também. Safe House Baptist Church é a sua igreja, é aquela que vai te receber. Eu sou o pastor Ronaldo Santos e nós aqui estamos para poder cumprir a palavra do Senhor, levando essa mensagem ao seu coração. Vamos orar então? Eu quero te abençoar. Nós, como igreja do Senhor, queremos te abençoar. Senhor Deus e Pai todo misericordioso, que essa palavra venha surtir o efeito nos corações, que eles possam ser transformados por essa palavra, que eles possam tirar o foco da ansiedade, das dificuldades, se livrar dos pesos que atrapalham o crescimento na fé e possam ir em direção ao Senhor, olhando para o Senhor, que é o gerador dessa fé. Que a nossa vida seja para a sua glória, que as nossas ações demonstrem a nossa crença e a nossa fé também. Assim nós entregamos os nossos filhos, nós entregamos os nossos cônjuges, entregamos a nossa família ao Senhor, crendo no seu amor, no seu poder e misericórdia e o seu sustento. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua casa. Deus os abençoe.